Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Torcida Caderneta Super Bom. Concorra a 5 Smart TVs. Leite Talac 1 litro 4,38. Filé de frango Sadia Zip 1 kg 16,98. Linguiça calabresa Perdigão curada quilo 17,98. Bebida láctea Cristina 1 litro 1,58 na caderneta. Leite condensado Nilza 395 gramas 3,98 na caderneta. Açúcar cristal Paineira 5 quilos 14,98 na caderneta. Super Bom, Brasil no peito, caderneta na mão. Compre nas lojas ou site. Ofertas válidas de segunda a quarta. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 4 minutos. Um bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Começamos agora o Folha no Ar. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Ao meu lado, Arnaldo Neto. E nós temos o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed, cuidar de você e seu plano, Plínio Bacelar Vacinas e apoio Green Energia Solar. Mais uma vez, um bom dia a você que está ligado aqui na Folha FM. Hoje nós temos um assunto interessantíssimo e importantíssimo a tratar aqui no Folha no Ar. Por isso convidamos Dr. Paulo Irano. Um bom dia, Dr. Paulo Irano. É um prazer tê-lo aqui conosco. Aqui com o Arnaldo também. Arnaldo, bom dia. Como você já quer entrar no assunto com o Dr. Paulo Irano, porque existe uma preocupação muito grande de todos nós em relação à pandemia, em relação a outras atividades de contaminação de outras doenças, e é tão importante isso. Como você quer. Vamos lá. Bom dia, Marco. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Beto, com a gente aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Uma pauta extensa, Dr. Paulo, mas hoje também é quarta-feira é dia do Jornal Folha da Manhã, jornal edição impressa, já nas bancas e na casa dos nossos assinantes. Rapidamente, só alguns destaques, inclusive a manchete é um assunto que a gente vai tratar com o Dr. Paulo. Campos confirmando mais 2 mortes por febre maculosa. As vítimas que morreram em outubro moravam em Ciprião, na Baixada Campista, e no Novo Jockey. Também destaque hoje, quarta-feira, é dia de show de fim de ano da Folha, o Som de Leone no Trianon. Então, hoje é dia do evento aí. É um evento já tradicional, volta depois desse período mais severo de pandemia. Então essas flexibilizações que aconteceram, que também é outro assunto que a gente vai estar tratando com o Dr. Paulo, dessa questão das flexibilizações devido ao surgimento de um novo caso de Covid, de uma nova cepa da Covid, que inclusive em São Paulo já teve a primeira morte associada a essa nova cepa. Então as preocupações. E em destaque aqui também, entre outros assuntos, teve a construtora que foi alvo de uma operação do MP ontem na Pelinca, um caso que é ligado a um outro município, não é nada vinculado a Campos, mas a construtora de Campos, que inclusive presta serviço à prefeitura também, mas foi alvo dessa operação, não nada vinculado a Campos, foi algo vinculado a outro município, assim como teve em outras cidades que têm empresas que prestam serviço para esse município. Mas tudo isso a gente fala mais um pouco com mais detalhes no final. E para concluir também aqui entre os destaques, a informação que eu antecipei ontem no blog, hoje está detalhada no coluna Ponto Final, o diálogo de adversários entre Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho. Os dois conversaram no fim de semana sobre pautas polêmicas, pautas que se arrastam na Câmara, e tentaram ali, talvez o primeiro passo de uma pacificação política defendida inclusive pelo governador Cláudio Castro, que é aliado de ambos.
não houve muito avanço nesse primeiro passo. E política, né? Dr. Paulo está aqui, acho que acompanha a Câmara desde que o Dr. Paulo era líder do governo Rosinha. Política é uma via de mão dupla, então tem uma pontinha solta para mim enquanto repórter. Vladimir fez os pedidos, mas quando você pede, você oferece também. É um acordo, uma via de mão dupla. Eu ainda não consegui pegar qual é a contrapartida de Vladimir a Rodrigo nesse possível acordo. Mas aí, talvez para sábado, né, a gente consegue por etapas, que aí a gente tem matéria também para o fim de semana. Mas a gente fala com mais detalhes, Marcos, sobre esses assuntos, se a gente tiver um tempinho lá no final. Exatamente. Bom, mais uma vez, bom dia, doutor Paulo, secretário de Saúde do município. E vamos entrar aí nesse assunto, porque antes a gente conversava e surgiu uma frasezinha que evidentemente não foi criada pela gente, mas que define muito bem. O segundo passo só pode ser dado se o primeiro existir, não é verdade? Por isso é que as secretarias e os políticos e aqueles que trabalham nos governos tentam tanto dar o primeiro passo para que se possa ir adiante. Muito bem, bom dia a todos, bom dia Marco, bom dia desculpe, bom dia Naldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui para que a gente possa trocar ideias, trazer notícias. Esperamos sempre que possamos trazer boas notícias, avanços na nossa cidade, enfim, demos muitos primeiros passos dentro desse período, né, de quase aí 2 anos, 1 ano e 10 meses de governo, e tenho certeza que a nossa cidade como um todo, a sociedade como um todo, já percebe uma grande diferença, né, nas ações do município, nas ações públicas do município, em todos os níveis, eu diria, né? Eu respondo aqui pela saúde, mas com certeza estamos inseridos no governo e automaticamente a gente tem que ter essa leitura, essa visão, essa percepção de como que a cidade hoje se encontra num outro patamar, até mesmo na oferta dos serviços públicos, das condições da nossa cidade, nas condições viárias, no avanço da periferia, no avanço, né, da agricultura, das estradas vicinais, enfim, em todos os níveis nós temos a absoluta certeza que estamos tendo um avanço bastante significativo, né, a olhos vistos. Isso tudo, logicamente, ele vai se entrelaçando não só no processo administrativo, como também no processo político, né, da representatividade política do governo. Tenho certeza que esta leitura é feita por todo cidadão e toda a classe política, né, do nosso município, do quanto que nas urnas houve uma expressão importante, né, no sentido da aprovação do cidadão campista no governo atual. Então a gente vê isso também no reflexo dos resultados das urnas, dos apoios que o prefeito promoveu, do que o governo promoveu, né, dos acordos políticos, dos apoios políticos, e os resultados foram positivos, que denotam, logicamente, um apoio da população frente ao governo Vladimir Garotinho. Então, nos honra muito estar participando deste movimento, dessa construção de uma nova história da nossa cidade, e estamos aqui exatamente hoje para que a gente possa avançar aí em alguns pontos, algumas reflexões que a gente possa fazer dentro desse contexto aí já inicial aí, que o Arnaldo colocou muito bem aí, né, dessas várias pautas que rondam o nosso dia a dia, né, que estão sempre presentes, um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas vamos caminhando para frente. Doutor Paulo, um assunto recorrente, nós conversamos várias vezes, desde que, antes mesmo de o senhor assumir a Secretaria de Saúde, né, que é a questão da pandemia. Vivemos uma falsa impressão em todos nós, né, de que a pandemia passou, mas ainda não. A OMS ainda não declarou o fim da pandemia, né? Então ainda existe uma pandemia. E agora no país nós temos a circulação de uma nova subvariante, a BQ.1. E ontem São Paulo registrou a primeira morte associada a essa cepa.
Eu queria saber, o senhor, como um dos representantes do gabinete de crise que acompanha toda essa evolução da Covid, quais são os riscos para a nossa população aqui, no Campos, a principal cidade da região? Se há possibilidade de recuo em algumas medidas restritivas que foram flexibilizadas, como que vocês estão se preparando para a circulação? Porque normalmente começa assim, né, nas capitais, São Paulo, Rio, e daqui a pouco isso acaba se espalhando por todo o país. Como a Prefeitura de Campos está se preparando para essa nova cepa? Bom, é importante ressaltar e repetir aqui alguns pontos extremamente importantes no que diz respeito à pandemia, no que diz respeito à transmissão dessas cepas que têm sido predominantes no mundo, que são as cepas derivadas, né, dessa cepa da Ômicron, com as suas subvariantes, e esta nova cepa, a BQ1, ela é mais uma variante da, né, BA5 anterior, na última que vinha circulando no nosso país, vamos dizer assim. Bom, como surgiu esta nova cepa e surgiu num paciente em que ele não tinha ido para o exterior nem nada, isso denota um ponto de epidemiológico na vigilância que a gente diz que, com certeza, esse vírus já está circulando no nosso país. Então, nós temos já casos identificados desta cepa, não só em São Paulo, como foi, né, diagnosticado esse primeiro óbito, mas já existe relato no Rio Grande do Sul, existe relato no Rio de Janeiro, quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e Rio Grande do Sul. São os polos onde hoje já identificaram. Como que se identifica isso? Com o estudo do sequenciamento genético dessa cepa, quer dizer, desses casos. Então, esse é um primeiro passo. A gente já está atento também, a nossa vigilância epidemiológica já está atenta nos casos novos que estão surgindo. Então, o que é que nós conseguimos identificar? Como você mesmo disse, a pandemia continua, ela arrefeceu, ela diminuiu, em decorrência de um fato principal, que é a imunização. Então, a imunização nos permitiu circular novamente, retirar as máscaras, quer dizer, flexibilizar um pouco aqueles cuidados, né, das regras da vida em que foram impostos num determinado momento mais crítico da pandemia, em que a gente tinha um número muito grande de pacientes, muitos pacientes graves que necessitavam de assistência, de UTI, com um número excessivo de mortos. Essa que foi um cenário lá atrás. Então, hoje o cenário está sob controle, no sentido de termos poucos casos graves, temos poucos casos que necessitam de internação, temos poucos óbitos, ficamos aí semanas, muitas vezes, sem nenhum caso de óbito pelo Covid, mas aí surge uma nova cepa. O que acontece com a nova cepa? A nossa imunidade, mesmo aqueles que tomaram as 4 doses, os 2 reforços, é uma nova cepa. Então, quando é uma nova cepa, ela sofre uma mutação. E essa nova cepa, ela tem uma mutação na chamada proteína spike, que é aquela proteína que faz a entrada na célula. Então, se o nosso organismo não tem a imunidade específica para esta cepa, nós estamos vulneráveis. Porém, se eu tenho uma quantidade de anticorpos importante, significativa, promovida pelo uso da vacina, pela primeira dose, pela segunda dose, pela terceira de reforço, pela quarta de reforço, logicamente eu estou mais protegido. O caso que eu vou ter vai ser um caso mais leve, não vai me levar à gravidade, não vou precisar de UTI, consequentemente não deverei ir ao óbito. Essa é a dinâmica do processo que nós temos. Então nós temos polos hoje de testagem. Nesses polos de testagem nós não tivemos nenhum aumento significativo de forma que a gente precisa expandir e fazer teste na rua e captar os casos. A partir do momento em que tivermos um aumento significativo do número de casos, aí a gente vai começar a expandir os polos de testagem. Então, é todo um movimento conjugado. No momento em que eu tenho 0% de positividade, 2%, chego a 10%, daqui a pouco eu tenho 20% de positividade, automaticamente nós teremos mais casos que ficarão doentes esses que poderão ter um nível de comprometimento e gravidade em escala cada vez maior e alerto, como sempre já alertamos em outros momentos,
sempre que o paciente não estiver imunizado, não tiver anticorpos o suficiente, ele vai desenvolver casos graves. A gente alertava isso em outros momentos, que aqueles pacientes que evoluíam para uma necessidade de terapia intensiva, de um leito de UTI, e consequentemente evoluíam para o óbito, eram geralmente quais tipos de pacientes? Os mais vulneráveis, os mais idosos, aqueles com comorbidades, com doenças imunodeprimidas e que não tinham tomado todas as vacinas, ou nenhuma vacina. Então, aquele paciente, volto aqui mais um alerta, mais uma vez, a gente já falou isso, mas não podemos parar de falar. A importância que tem a imunização. Pelo amor de Deus, tomem a vacina. A gente tem um índice de vacinação de 4ª dose muito pequeno na nossa cidade. Então, todos aqueles hoje acima dos 11 anos já podem tomar a 4ª dose. Então, está disponível para que sejam aplicadas a dose de reforço. Então, a gente tem, normalmente, ou aquela primeira e segunda dose daquela dose única da Janssen, e as outras são 2 doses, sendo a terceira já o primeiro reforço e a 4ª dose, no 4º mês após a terceira, tomar a 4ª dose. Então, essa é a nossa recomendação, que todos estejamos protegidos e, logicamente, não sejamos acometidos por um nível de doença, uma agressividade de doença na qual a gente possa precisar de uma terapia intensiva e correr o risco de morrer. A minha pergunta, Dr. Paulo, é se existe algum estudo que foi feito, por exemplo, também em relação à imunidade, porque você tem 2 tipos de imunidade. Quando você se vacina, é óbvio, e quando você adquire a doença, ela cria alguma, já se estudou, eu, por exemplo, tive 2 vezes. A primeira foi muito forte, não cheguei a ser internado, mas foi forte, realmente derrubava, né? Porque a pessoa ficava, mas a segunda foi como se fosse uma gripezinha boba. Por acaso eu fiz o exame e deu, porque eu ia viajar. Mas existe um estudo também em relação a isso, a imunidade adquirida baseado em se contaminar? A imunidade, de qualquer forma, o estímulo imunológico, o estímulo para que você desencadeie a formação de anticorpos no organismo, ela é feita por um elemento estranho, que é o vírus do Covid. Então, seja uma contaminação pela doença, e aí estimula a nossa imunidade a reagir, seja uma vacina que estimule a nossa imunidade, de qualquer forma a gente vai produzir os anticorpos contra aquela cepa, especificamente aquela cepa que nós fomos acometidos, perfeito? A vacina nada mais é do que a simulação de uma infecção pelo Covid. O princípio das vacinas é esse. Muitas das vacinas a gente tem o vírus vivo inativado. Então, o estímulo imunológico, independentemente de ser pela vacina, de ser pela doença, ela vai estimular o nosso sistema imunológico de forma que produza os anticorpos, de forma que nos proteja. Esta é a dinâmica da imunidade, do estímulo da imunidade. Então, independentemente de qual seja o estímulo, há um estímulo imunológico. Aí é o que vem a dependência de quê? Cada indivíduo responde de uma forma. Por isso que nós dizemos que os vulneráveis, dentro da classificação dos pacientes mais vulneráveis, estão aqueles imunocomprometidos. O que é um imunocomprometido? Ele tem alguma doença, alguma patologia de base que diminua a sua imunidade, o torna mais vulnerável. Quando a gente faz um tratamento de quimioterapia, a quimioterapia é uma substância, uma droga que diminui a nossa resposta. Por isso que ficamos mais vulneráveis. E algumas outras, várias doenças que deprimem o nosso sistema imunológico, principalmente as neoplasias, né? O câncer em si, quer seja da medula óssea ou quer seja em outro nível. Então, essa é a dinâmica, espero que esteja claro aí para todos. Esse caso que o senhor acabou de explicar foi o caso até de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que era um cantor do grupo Roupa Nova, e ele estava se tratando de uma leucemia. Ao baixar a imunidade para poder fazer o transplante de medula, ele adquiriu o Covid. Aí chega a ser... Aí é fatal.
É complicado. Então é isso. Então, toda a dinâmica, a população toda tem que entender que nós temos a grande arma da sobrevivência desta pandemia, que é a vacina. Perfeito. Hoje não tem outra. Quer dizer, é lógico que a questão, quando você fala aí, Arnaldo, relembrando os momentos de restrições, né, da própria circulação, restrições do convívio, de aproximação, do uso de máscaras, o uso do álcool em gel, que acho que a gente deve preservar até por conta de outras doenças, né? Não só da questão da Covid, mas é toda uma dinâmica que está na dependência do balanço dessa infestação. A partir do momento que nós tivermos evidências claras de um aumento significativo de casos, no momento em que nós tivermos um aumento significativo de doentes, a gripezinha que você fala, né, que mencionou aqui, Marco, são sintomas leves, mas é muito importante que, frente a sintomas gripais, né, que são comuns e todo mundo identifica muito rapidamente, que é o mal-estar, a coriza, a garganta ruim, a tosse, sintomas gripais, deve ser testado. Para quê? Para que este paciente, mesmo que ele não fique recluso, mas que ele passe a usar máscara obrigatoriamente como um ato de amor ao próximo, claro. Proteger as outras pessoas. Eu não sei como que eu estou, né? De repente eu me gripo. Bom, se eu estou gripado, o primeiro passo, botar uma máscara. E evitar, logicamente, todo aquele protocolo, evitar ambientes fechados, evitar aglomerações. Então é toda uma sequência de procedimentos, né? Talvez se tem alguém que usou durante um tempo talvez mais extenso a máscara, se chama Dr. Paulo Irano. Eu fui uma das pessoas que mais tempo permaneci usando máscara, até pelo próprio risco, né? E pelo contato, e, enfim. Então, num determinado momento, tem até um pessoal da própria imprensa que fala: Paulo, só parei de usar máscara na hora que eu vi que você estava sem máscara. E quando você estava de máscara, eu estava usando máscara. Era uma referência nesse sentido. Quer dizer, há semanas e semanas que eu não uso máscara, tenho participado, logicamente, de eventos, né, de reuniões grandes, de festas, enfim. Voltamos à vida normal. A sociedade está pulsando, se sentindo viva novamente. E aí vamos esquecendo, logicamente, daquelas medidas, né? É natural do ser humano isso, né? Então, de repente surge uma nova variante. Ou seja, quais serão os próximos passos? Uma vigilância exaustiva, por conta da vigilância epidemiológica, né? Comandada lá pelo Dr. Rodrigo Carneiro, que o faz de forma excepcional. Dr. Charvel também, que continua, né, nos assessorando em muitas abordagens e nos estudos científicos relacionados à questão da pandemia. E nós estamos vigilantes, estamos no momento com 4 polos de testagem, ainda num número de testagem muito pequeno. As pessoas estão procurando pouco porque estão um pouco gripadas. No momento em que nós tivermos um aumento, começa a busca e aí a gente vai, logicamente, expandindo, como a gente teve na época aí, 30, 40 polos de testagem, enfim, isso. A taxa de positividade, hoje ela gira em torno de quanto? E qual é, a despeito do que está circulando hoje, qual é a taxa que acende um alerta para a Prefeitura de Campos? Quando chega essa taxa de positividade, a quanto? Essa curva, na verdade, essa curva ascendente. A gente chegou aí a uma curva, a um nível aí de 2%, 1% de testagem. Né? É percentual isso. Então, se eu faço 10 testes e tiver um positivo, né, eu estou tendo 10% de testagem. Então, quanto maior o número de testagens você fizer, se der um positivo, o percentual é bem menor. É isso que eu estou dizendo. Então, depende muito do quantitativo daqueles que buscam a testagem, né? Se eu tenho 5 só que foram buscar o teste, por acaso tiver um teste, dá um índice elevado. Não tem 20% de testagem positiva, o que não é verdade. Então, a gente precisa ter essa curva na linha do tempo, daí que a gente, todas as avaliações, se vocês se lembram, até mesmo na televisão, mostrando em relação à linha do tempo de 2 semanas. Então, no momento que a gente tiver uma curva ascendente progressiva e sustentada dos 10%, 12%, 15%, esse é um sinal de alerta.
E aí a gente tem que expandir mais, né? E aí vem a consciência da sociedade como um todo, de frente a uma síndrome gripal, fazer o teste. Né? Até para poder proteger os seus, a sua família, né? O seu trabalho, os colegas de trabalho, porque eu digo, a dinâmica da sociedade, ela voltou a acontecer. Né? Você vê as aglomerações, você vê muita gente na rua, poucas pessoas hoje usando máscaras, poucas pessoas. Se você for fazer aí uma avaliação, você anda pela rua, de vez em quando você vê alguém de máscara. A maioria já não usa mais. É verdade. Agora, é interessante porque o Covid, de uma maneira geral, independente das cepas, ele tem muita semelhança, como a gente já falou, com a gripe, né? E as gripes sempre foram causadoras de problemas sérios pulmonares e que as pessoas talvez não deram conta e que problema pulmonar, dependendo da pessoa, é fatal. É uma coisa que às vezes não tem. Você tem uma gripe, uma pessoa de idade, aquilo desenvolve para uma pneumonia e a pessoa morre mesmo. Sem dúvida. Então, esse, no caso de evoluir, né, Mar, para a pneumonia, a gente tem aí o outro vírus, que é o vírus da gripe, o vírus da influenza, né, em que todo ano nós devemos tomar a vacina contra a gripe, a dita vacina contra a gripe. E o que acontece é que na sintomatologia, nos quadros iniciais, elas são exatamente iguais. Os sintomas são muito semelhantes, são muito parecidos. E a gripe, a influenza, evolui muitas vezes para a infecção bacteriana com gravidade. Gravidade em quem? Naqueles mais vulneráveis. Sempre, é sempre assim. A dinâmica é sempre a mesma, né? No sentido da infecção, de comprometer mais aquele organismo que está mais deficitário imunologicamente, mais vulnerável, porque saiu de outra enfermidade, porque acabou não se alimentando bem, porque houve algum grau de desnutrição, porque tem uma outra comorbidade que naquele momento está descompensado, né? A gente está tendo um momento, eu diria assim, no mundo, não só na nossa cidade, mas no mundo, no nosso estado, no nosso país, de explosão das doenças crônicas, eu determino assim. O que é explosão? Durante o período da pandemia, pelo fechamento das unidades de saúde, pela diminuição da circulação, pela dificuldade de acesso da população à saúde, pela própria, eu diria assim, incapacidade, por alguma razão, dele ter se cuidado, eu digo as doenças crônicas não transmissíveis, pilotadas aí pelas doenças cardiovasculares, pela hipertensão, pelo diabetes, pelo próprio câncer, que ele está explodindo. Por quê? Porque nós ficamos nesse período, gente, de quase 2 anos, eu diria, de uma retenção dessas patologias, de patologias mal conduzidas, mal tratadas. E aí vieram agora as complicações. Você, quando é diabético e você deixa de tratar ou deixa de controlar o diabetes, ele vai corroendo o organismo, vai lesando os vasos, daqui a pouco aquela ferida na perna acaba aumentando, tendo que ir para uma amputação. O rim, que vinha mais ou menos controlado, quando você descontrola, ele acaba ficando insuficiente, enfim, acaba levando a lesão renal, com insuficiência renal. Então nós estamos tendo hoje uma explosão daquelas patologias anteriormente controladas, por falta de assistência mesmo, por falta de busca, pelo medo. As pessoas tinham medo de ir para um hospital, tinham medo de ir para um consultório, claro, tinham medo de ir para um ambulatório, até porque também encontravam essas portas fechadas. Houve suspensão da assistência, em geral, né? Então, Campos, só para ter uma ideia, a gente teve 40 unidades básicas de saúde fechadas, os ambulatórios, um grande ambulatório da HGG fechado. Então, o acesso da grande população, ele foi restrito, diminuiu. E aí as pessoas não tinham acesso ao remédio, não tinham acesso a uma crise econômica severa, parou a economia, as pessoas que produziam o seu dinheirinho ali para comer acabavam não tendo, então então é toda uma cadeia progressiva de problemas
que acabam explodindo na saúde. Aí vem o quê? Aumenta o número de pacientes com insuficiência renal, aumenta o número de pacientes diabéticos com problemas oculares, perda de visão, aumenta o número de diabéticos com lesão vascular, com necessidade de amputação. É toda uma explosão de patologias oriundas do não acompanhamento, do não tratamento, do não equilíbrio durante o período da pandemia. Isso é um fato real, concreto. Isso que o senhor está falando foi dito aqui, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, durante outubro. Eu convidei a doutora Maria Najimi, que é mastologista, para falar exatamente sobre, e ela disse exatamente isso. É um cenário impressionante real. como nesse último ano ela... Câncer de seio e já num estágio um pouquinho mais avançado. Olha, tudo que pudermos, a gente falava ainda há pouco sobre, né, o espectro autista, mas tudo que na nossa vida e na ciência e no que diz respeito a patologias, quanto mais precocemente identificarmos, quanto mais precocemente pudermos intervir no processo, melhor será o resultado. E as doenças neoplásicas, o câncer em si, em todos os seus níveis, em todos os seus tecidos, quanto mais precocemente você identificar, melhor é a abordagem. Porque a abordagem do câncer, ele passa pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia. Então, quanto mais precocemente você retirar um tumor que seja operável, é melhor. Quanto mais precocemente você identificar qual é o melhor plano terapêutico, iniciar esse plano terapêutico, melhor será o resultado. Quando você pega o câncer na fase avançada, em que ele já está todo enraizado, em que ele já tem metástases, que ele já comprometeu gânglios, que ele já comprometeu outros órgãos, aí é um time já atrasado. Exatamente. Né? Então, exatamente. É por isso que a gente fala muito da prevenção, o quanto é importante a prevenção, o quanto é importante a prevenção no sentido de também do cuidado, né? O hipertenso, ele tem que se cuidar, porque se ele não se cuidar, ele vai ter um derrame, ele vai ter um infarto, né? Aquele paciente que tem alterações endócrinas que alteram lá o metabolismo do seu colesterol, mesma coisa, ele tem que se cuidar. É o diabético que tem que se cuidar e assim sucessivamente, né? E o câncer é uma das grandes causas. Por isso, as campanhas que devemos sempre estar promovendo de conscientização dos meses em questão, né? Agora mesmo a gente está no novembro. A prevenção, alerta ao câncer de próstata, o homem. O mês passado, outubro, foi outubro rosa. Prevenção do câncer de mama, da mulher. Então, todo esse movimento, a gente disponibiliza um número maior, significativo de mamografias, de abordagem. A gente fez um evento que foi fantástico aqui na Praça São Salvador, né? Enfim, a saúde, ela é esse gigantismo incalculável que eu costumo dizer, é verdade. E de uma complexidade inimaginável, porque a gente está falando aqui da Covid, a gente está falando da febre maculosa, a gente está falando do câncer, a gente está falando das doenças emergentes, e assim é que vem acontecendo. A gente tem que falar aqui e lembrar que a gente também fez um grande alerta na questão da imunização, né, do baixo índice de imunização das nossas crianças, gente. É um absurdo isso. A gente não atingir 50% da vacinação da poliomielite. É um alerta mundial. É um alerta da Organização Mundial de Saúde. A polio pode voltar. O Brasil está no risco iminente de voltar a ter poliomielite. Há 30 anos que nós não temos poliomielite. Paralisia infantil. Dificilmente você encontra um homem de 40 anos de idade, 38, 40 anos de idade, com uma sequela da poliomielite, porque não tinha. Conseguiu erradicar a doença, antigamente não. Era justamente esse assunto que eu queria trazer, doutor Paulo, porque a gente estava falando aí dessa demanda reprimida da saúde, e falamos sobre doenças que acabam explodindo. Foi uma demanda reprimida também, porque as pessoas não tinham como levar para vacinar. Então, interrompemos esse ciclo que sempre foi constante no país de campanhas de vacinação. Exemplo, né? Sempre foi um exemplo. O Brasil... Exatamente. Será que a pandemia acabou contribuindo, ou até mesmo os discursos anti-vacina que cresceram na Covid, mundo afora, aqui no país também, isso acabou influenciando em outras campanhas de imunização? A gente vai precisar reeducar a nossa população para voltar a vacinar? Com absoluta certeza, Arnaldo. Eu sou assim, muito nas minhas análises, né? Seja qual for a causa, o fato,
ela sempre é multifatorial, né? Ela tem várias vertentes que causam aquele resultado. Um dos grandes problemas que tivemos foi esse, a falta da busca da imunização pela pandemia. Então, muitas pessoas não foram. E aí vieram esses movimentos negacionistas, anti-vacina, errados, movimentos, eu diria, estúpidos, não é? Porque mexem com aquele ser mais vulnerávelzinho, meu Deus, que não tem defesa e que não tem poder de decisão, que são as crianças. A gente conseguiu avançar muito, os nossos índices de imunização, eu vou falar em campos, que eu posso falar porque há 12 anos atrás eu fui secretário de saúde. Fui secretário de saúde e nós fomos exemplo para o Brasil no setor da imunização. Porque nós implantamos algumas vacinas naquela época que não eram oferecidas no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Na época, o ministro Alexandre Padilha, que hoje está até cotado aí para voltar ao Ministério, ele esteve em Campos quando nós lançamos aqui a vacina antipneumocócica naquela época, que era Prevenar, né, no governo Rosinha. Lançamos a vacina contra a hepatite A e lançamos a vacina contra o HPV. Então, foi um trio de vacinas que realmente veio trazer um grande benefício. HPV protegendo as meninas que hoje, 12 anos, e daqui a o resto da vida elas estarão protegidas, em princípio, contra o câncer de colo de útero, que é um outro tipo de câncer que acomete muito a mulher, né? E que iniciamos essa imunização. Então, naquela época, a gente tem sempre, né, o Ministério da Saúde determina uma meta que possamos atingir. Normalmente 95% daquele público-alvo, né? Nós sempre atingimos acima de 100%. Essa que era a história, historicamente era isso em Campos. Por quê? A grande parte da região vinha vacinar em Campos. Por isso que a gente sempre ultrapassava quantitativo da meta nossa. Hoje, a gente não está atingindo 50% da cartela de imunização das crianças. Isso é um absurdo. E a criança não vai sair sozinha para vacinar, não. A responsabilidade está com os pais. Os responsáveis em não vacinar as crianças são os pais. Cabe a eles. A gente já acionou, inclusive o Ministério Público já tem um inquérito civil público sendo analisado em relação a isso. Nós não podemos forçar a pessoa. A cartela de vacinação que é exigida nas escolas, a gente pode exigir. Só que, pela própria Constituição, o direito à educação é prerrogativa primária das crianças, né? Então, ela não pode ser impedida de ir para a escola, mas existem mecanismos outros, e aí entra, né, o Ministério Público, eu clamo por isso, né, em relação às crianças, gente. Os responsáveis têm que levar os seus filhos para atualizar a sua cartela de vacinação. E não estamos falando só relacionada a pólio, não. É toda a cartela de vacinação, ela está abaixo do adequado. Bom, são 7h40, nós faremos agora um pequeno intervalo e voltamos já com Arnaldo Neto e Dr. Paulo Irano, esse assunto de hoje que é de uma importância vital para todos nós. Vamos lá.